resumo do The Way é você entender basicamente que o que Deus mais valoriza na Terra são as pessoas. E a vida em glória se resume em descobrir que você existe para alguém. O dia que essa verdade estiver firme no seu coração, que você existe para alguém, você vai viver de glória sobre outra glória. Essa é a dinâmica do Evangelho que é puro, que é simples, o Evangelho de Cristo Jesus que nos alcançou. Olá pessoal, hoje nós vamos na nossa última sessão a respeito de glória. Quantos aqui creem que foram chamados para viver uma vida de glória? Sabe o que eu gosto? De saber que Deus ele nos predestinou, nos elegeu para uma vida de glória sobre glória. Assim como um abismo chama outro abismo, assim uma glória chama outra glória. E aqui entra o nosso perigo. Os avivamentos da história foram glórias sobre outras glórias, onde eu e você, nós seremos tentados a pegar essa glória, encaixotar ela e sempre usar ela para lá e para cá como se a gente fosse uma criancinha mostrando para as pessoas o nosso brinquedo. Então, sempre lembre que isso aqui é uma glória. Deus ele tem ainda outras glórias. A revelação, a palavra, ela vem com uma revelação que é crescente. Por isso, não feche o assunto, né? Tudo que você tem ouvido aqui, né? Não defina as coisas. Eu tenho aprendido uma coisa: escreva as tuas convicções a lápis, porque lá na frente, talvez algumas delas você vai perceber que não é verdade. Né? Entre uma verdade e uma mentira, eu sempre digo que algumas coisas são convicções que eu tenho. Uma convicção, ela não necessariamente ainda é uma verdade, assim como não necessariamente ela ainda é um engano, né? Então, existem coisas que a gente fala aqui que eu preciso deixar claro, ó, essa é a minha convicção. Para você sair daqui entendendo que, cara, ele pensa assim, mas não é o que a Bíblia diz, não é o que está comprovado. Em contrapartida, algumas coisas, ou a maioria das coisas, está escrito, é assim. E quando está escrito, né, contra fatos não há argumentos. E a vida em glória, ela é uma vida baseada, estabelecida na palavra. Tudo que nós vivemos hoje é fruto de pessoas e outras pessoas, gerações, centenas de gerações, que começaram algo que hoje está em você. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: todas as gerações tiveram a oportunidade e a chance de mudar o mundo, chegou a nossa vez. Eu creio firmemente nisso, né? Nós podemos mudar o mundo. A diferença das outras gerações para nós são enormes, são centenas de diferenças, são monstruosas, né? Hoje nós temos a comunicação nas nossas mãos. Essa semana um rapaz me escreveu e falou assim: aqui quem fala é o Yushiro, não sei o quê. Eu falo aqui do Japão e eu só quero dizer que a mensagem de vocês já nos alcançou aqui no Japão e a gente acompanha vocês aí. E eu fico pensando, cara, Japão, nem sei onde que é Japão. O cara fala, pô, lá na China, lá no Japão. De repente o Japão está falando com a gente. Por quê? Porque hoje nós somos portadores de uma mensagem, e mais do que portadores de uma mensagem, nós temos veículos para essa mensagem. A nossa geração ela está sujeitando a geografia. Nós estamos subjugando a geografia. A geografia ela não nos limita mais. Hoje a gente pode conviver diariamente com pessoas que estão a 15 mil quilômetros daqui. Ela pode acompanhar a sua vida diariamente. E isso é uma glória. Nós estamos vivendo glória sobre glória. E nós falamos sobre uma vida em glória, uma vida que é livre de toda sorte de maldade, penes, ponos, poneros. Uma vida de glória onde nós não podemos nos conformar com nada menos do que uma vida que é livre de enfermidade, livre de miséria, livre de pecado. E como que nós podemos viver essa vida? Acessando o pleno conhecimento do seu divino poder. 2 Pedro 1,3 diz: o seu divino poder nos deu tudo. Se é um divino poder, isso significa que é um ato instantâneo. Significa que foi um ato místico, porque é um divino poder, um poder divino. Um poder que não é fruto de um psicólogo, de um remédio, de um transe, uma substância que você ingeriu, mas foi o divino poder. Há um poder divino nisso. E quando nós
cremos em Jesus, esse poder divino, ele se manifesta através de nós. Sem o entendimento que você é divino, você nunca vai conhecer de fato a sua identidade. Salmo 82, 6 diz: Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Filho de pato é o quê? Filho de cachorro é? Filho de peixe? E filho de Deus? E por que você ainda se enxerga homem? Outro dia eu falava sobre isso, e o rapaz que me ouviu pregando, era um colaborador, foi um fundador da Igreja no Cinema. E ele foi no meu escritório e falou: cara, isso aí é doutrina mórmon, você está pregando mormonismo. Eu falei: cara, pô, é uma surpresa, porque eu não sabia que os mormons eram tão bíblicos assim. E abri esse texto aqui. E mesmo ele lendo esse texto, onde o salmista diz: vocês são deuses, vocês são filhos do Altíssimo, ele falou: não, isso aí é mormonismo. Isso significa que tudo que as outras religiões pegaram da Bíblia, quer dizer que a partir de agora pertence a elas. Ou será que não deveria ser o contrário? Não, isso aí do catolicismo está na Bíblia, isso aqui do espiritismo é bíblico, não, isso aqui... E de repente a gente começa a entregar as concessões daquilo que é nosso. E aí você despreza uma verdade bíblica pelo rótulo que está sendo usurpado, pela entidade que está usurpando essa palavra. E isso é tão forte por quê? Porque se você é divino, você precisa se enxergar e caminhar dentro dessa divindade. A Bíblia diz: considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque existia um povo que se considerava vivo para o pecado e morto para Deus. E parece uma coincidência. Porque você não vê uma igreja hoje que perpetuamente ela está décadas após décadas combatendo o pecado? Ministros do louvor começam o culto conclamando todo mundo ao arrependimento. Vamos nos quebrantar, vamos... Por quê? Porque ele está considerando vivo o pecado. Pastores que pegam o púlpito e eles começam a pregar atitudes, comportamentos baseados nos pecados que ele está vendo entre o povo. Ele não prega uma verdade afirmando positivamente a vida cristã, ele prega sempre lembrando a vida negativa da vida cristã. E o texto ele diz: se considerem vivos para Deus e mortos para o pecado. Se eu sou morto para o pecado, a minha relação com o pecado não existe mais. Mesmo eu pecando, eu não considero isso pecado. Pô, pastor, aí você está entrando numa zona perigosa, porque aí você está dizendo que o pecado não existe mais. E é exatamente isso que nós cremos: o pecado não existe mais. Existem inúmeros textos que dizem isso. O primeiro deles é que o corpo do pecado foi destruído. Se o corpo foi destruído, logo o pecado não existe mais. Segundo, diz que ele nos libertou da escravidão do pecado. Terceiro, ele diz que nós éramos, pois, ainda pecadores. Ele nos amou quando nós éramos pecadores. E o texto-chave sobre isso é um dos textos que eu creio que precisa ser entendido para a vida em glória. A vida em glória é você entender que um dia Deus ele decidiu esquecer o que é pecado. Para muitas pessoas que eu falo isso, eu perco amizades, eu sou taxado como herege, mas não tem problema. Essa é a minha convicção do que eu creio baseado em Hebreus 10. Deus decidiu para sempre esquecer o que é pecado. Imagine você tem uma mãe e de repente um dia sua mãe ela sofre um acidente e morre. E você nos seus 18 anos vai lá, sepulta sua mãe. Quantos anos da sua vida vai levar para você esquecer que você perdeu a sua mãe? Quantos? É possível você esquecer que você perdeu a sua mãe? Essa é a nossa incapacidade, a gente não consegue esquecer algo. Agora imagine que Deus, na sua soberania,
Se ele decidir esquecer, ele se coloca no lugar onde ele nunca, como se nunca tivesse acontecido antes. Deus ele consegue ele voltar no tempo e ter a mesma mente como se aquilo nunca tivesse acontecido. Isso é esquecer, certo? E a mente humana, existem coisas que a gente não esquece. Pecados é uma delas. Então você peca, você foi perdoado, você se confessou, você está tudo certo. Só que a memória do pecado continua na sua mente. E Deus não. Olha esse texto, Hebreus 10, 1 a 18. Esse texto ele está falando que os sacrifícios antigos, eles eram humanos e transitórios. Não era divino, era a tentativa do homem acessar Deus e não de um Deus acessando o homem. E em contrapartida, a expiação de Cristo, ela foi divina e perfeita. Primeira, o sacrifício dos antigos era terreno e transitório. Segundo, agora o sacrifício de Cristo ele é divino e perfeito. Olha esse texto. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais podem tornar perfeitos os ofertantes, com seus mesmos sacrifícios, que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados? Entretanto, nesse sacrifício, faça recordação dos pecados todo ano. Perceba que a relação com o pecado, ele está falando da relação com a recordação. Portanto, se faz recordação desses pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. O que eles ofereciam lá? Sangue de touros e de bodes, sangue de animais. Esse texto está dizendo, porquanto era impossível que esse sangue removessem pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitas com holocaustos e ofertas pelo pecado. A quem esse texto está se referindo? A Deus. Ele não se deleita com ofertas e sacrifícios feitos pelos pecados. Quando alguém coage outra pessoa a quebrantamento, a arrependimento, ele não entendeu que Deus não se agrada disso. Sabe aquele quebrantamento? Oh Senhor, eu rasgo minhas vestes. Sabe aquele quebrantamento assim do pano de saco, de jogar cinza na cabeça? Deus não se agrada disso, porque você não foi criado para isso. Esse texto está dizendo que Deus ele nunca teve regozijo, nunca se deleitou no sacrifício que era feito por animais, sangue de touros e bodes. Deus nunca se deleitou com isso, Deus nunca desejou isso. E olha como o texto segue. Então eu disse, e aqui entra a figura de Jesus, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. De quem? Jesus. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Quem que exige sacrifício para perdão dos pecados? Lei. Você vive na lei? E por que a gente ainda coage as pessoas a se sacrificar por pecados? Arrependimento é um sacrifício. Existem uns que conseguem, outros não. Só que Jesus ele está dizendo, eis que estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Qual que era? Essa vontade não era de Jesus, era a vontade de Deus em Cristo. Era uma relação do pai com os filhos. E aqui o texto segue aqui, ó. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade,
onde o primeiro é excluído e coloca o segundo, é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. De onde vem a sua santificação? Mediante a oferta do corpo de Cristo. A Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós. Nós éramos pecadores, nós estávamos cheios de pecado. Jesus nada de pecado, certo? Aí a Bíblia diz que Jesus, Ele tomou sobre si, Ele se fez pecado por nós, Ele pegou o pecado da humanidade inteira. E assim como nós éramos pecadores e Ele não, agora Ele se coloca numa condição de pecador e nós não. Porque se Jesus tomou o seu pecado, por que você ainda se sente um pecador? Porque você não entrega o seu pecado para Jesus. Quando nós tentamos nos arrepender de algum pecado, nós estamos dizendo: Jesus, deixa que esse aqui eu resolvo. Não, Jesus, eu não tenho mais pecado. Por quê? Porque você se fez pecado por mim. Assim como Ele nunca teve pecado e agora é pecador, você que era pecador, agora você nunca tem pecado imputado sobre você. E o texto ele segue dizendo assim: remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Lembra que no primeiro tinha que vir ano após ano renovar? Agora Jesus, o texto ele diz, agora de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia a dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, para quando? Jesus tendo oferecido para sempre, sempre fala de quem? De mim e de você, meu irmão. Começou lá 2000 anos atrás, sempre é sempre, continua até hoje. Aperfeiçoou para sempre, em um único sacrifício pelos pecados. Assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escrevereis. Esse texto aqui já está no Antigo Testamento, você lembra dele? Só que aí tem uma vírgula e ele está escrito assim, mas acrescenta, essa parte não está no Antigo Testamento. Essa parte veio depois da cruz. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não resta mais oferta pelos pecados. Não existe absolutamente nada no mundo que alguém possa fazer para Deus perdoar um pecado. Deus nunca mais perdoa um pecado, porque o dia que Deus precisar perdoar um pecado, Ele está dizendo que Ele não perdoou. Se todas as vezes que você chorasse, Deus me perdoa, se você pudesse ouvir Deus falando, sabe o que Deus ia estar sussurrando no seu ouvido? Já te perdoei, eu já te perdoei, eu já te perdoei. Porque se um dia Deus precisar te perdoar de novo, isso significa que Ele não te perdoa com Jesus. A religião, ela te ensina que os pecados confessados são pecados perdoados. Mentira. Pecados perdoados são todos, do passado, do presente, do futuro. A religião, ela tem fé suficiente para crer que o teu passado já está perdoado, mas ela não consegue crer que todo o teu futuro está perdoado. Se o seu futuro está perdoado, por que nós ainda desesperamos as pessoas, trazendo para elas culpa sobre o pecado? Porque o seu pecado, onde estão as mãos limpas? Porque há pecado, cheiro de pecado nesse lugar. Porque se consideram vivos para o pecado. A religião, ela diz que quando Deus perdoa os seus pecados, Ele lança no mar de esquecimento. Ei, não são os pecados que você confessou. Deus lançou no mar de esquecimento todos os pecados. Por isso que eu creio, quando esse texto ele diz assim,
também de nenhum modo mais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Eu creio na soberania de Deus, dele programar sua mente e falar, de nenhum modo, eu nunca mais. A partir de hoje eu decido esquecer, de nenhum modo me lembrar mais dos pecados e de iniquidades. E essa é a minha convicção, que Deus ele não sabe o que é isso. Pois onde há remissão destes, já não resta mais sacrifício. Cada vez que eu e você, nós fomos convocados a nos quebrantar e nos arrepender para Deus perdoar um pecado, era como se alguém estivesse falando, ei, vai lá, pega mais um bezerrinho lá e traz aqui para o sacerdote. Isso é antes da cruz. Ah, então você está dizendo que não precisa mais arrependimento? Não. Não para perdão de pecados. Porque se o seu arrependimento perdoa o pecado, Jesus morreu em vão. Você não precisa de Jesus. O seu arrependimento, o satanista, o fulano, ciclano, beltrano, não, ele pode se arrepender também. Para que Jesus? Ei, remissão de pecados é tudo sobre Jesus, não sobre você. Quem fez a obra nele foi o Pai, não eu e você. Não são os nossos atos, não é a nossa destreza, não é a nossa capacidade de não pecar mais, mas é você desconsiderar, considere-se morto para o pecado. Ei, eu estou morto para o pecado. Calma, mas eu peco ainda. Sabe por quê? Porque o herdeiro, enquanto ele é menino, ele de nada difere do escravo, visto que sendo o senhor de tudo, ainda está debaixo de tutores e curadores. Existem muitos herdeiros meninos pecam. Eu sempre digo que pecado é igual a fralda e o bebê. Meu filho, desde que nasceu, faz cocô 2 vezes por dia, no mínimo, na calça. Todos os dias eu preciso abrir aquele bolinho ali, limpar, pegar aquilo ali e jogar no lixo. Só que nós, com os irmãos da igreja, a gente tem preguiça de trocar fralda. O bebê fez cocô, eu chamo ele de merda. Eu denomino ele pelo que ele fez. Não é porque meu filho faz cocô que ele é um cocô. Não, meu filho é meu filho, mas sai cocô dele. E quando uma pessoa peca, é assim que eu enxergo ela, ei, é bebê, está fazendo cocô na fralda, porque o dia que você for herdeiro maduro, você não peca mais. Mas você não peca mais porque você conseguiu não pecar. Você peca porque você não precisa mais pecar. Porque o herdeiro, quando ele é menino, ele é como escravo. Ei, só existe uma razão para eu e você nós não pecarmos. Não é para ir para o céu. A religião diz, se você pecar, você vai para o inferno. Mentira. Se você não pecar, você vai para o céu. Mentira. Você vai para o céu por causa da sua fé em Jesus. Você fica no inferno por causa da sua incredulidade sobre Jesus, sua ignorância quanto a Jesus. É isso. Mas então, pastor, qual que é a razão de não pecar? Quem peca não reina em vida. O pecado, ele te boicota de uma vida de glória. Quem peca não reina em vida. Por isso que nós não pecamos. Se você pecar no seu casamento, no adultério, você não reina sobre o seu casamento, você não desfruta casamento. Se você peca nas suas finanças, sonegando seus impostos, você não desfruta da plenitude do seu dinheiro. Ah, mas então quer dizer que pode sair pecando? Ué, você que está dizendo. Porque se eu pregar isso, te dar o direito de pecar, você já é um pecador. Você nunca nasceu de novo. Outro dia um pastor falou, Cal, você está louco? Se eu pregar isso aí na minha igreja, no outro dia todos os meus membros estão no puteiro. Eu falei, então eles já estão no puteiro, você tem que tirar o puteiro de dentro deles. Porque se o que eu prego aqui determina o que você vai fazer depois daqui, tem alguma coisa errada com você. A vida em glória é uma vida que você precisa entender que Deus ele te libertou do pecado. O pecado não tem poder sobre você. Você peca porque você quer e você não peca porque você não quer. Só que Deus, quando Ele olha, por que eu creio que Deus não lembra mais o que é pecado? Porque quando Deus ele olha para um justo, Ele olha através do Cordeiro.
é o filtro. Deus ele enxerga Jesus em você. Ele não olha a tua falha, ele não olha a sua imaturidade, ele lembra que nós fomos santificados nele, a nossa santificação vem de Jesus, então ele olha através de Jesus e te vê perfeito. Quando Deus ele olha para o outro que não é santificado, que não nasceu de novo, sabe o que ele enxerga? Alguém morto em delitos e pecados. Ele não enxerga o pecado da pessoa, ele enxerga a condição sem vida dela. E o exemplo que eu sempre dou é o que eu cheguei mais perto de tentar ilustrar isso. Imagina você chega num velório e de repente está ali o presuntão deitado, morto. E de repente você começa a gritar: ai meu Deus, está sangrando a orelha, está sangrando o nariz, meu Deus, está sangrando. Te choca que está sangrando tudo? Por que não? Porque o problema dele já é outro. Cara, o problema dele é que ele está sem vida, ele está morto, cara, esse é o problema. Que se dane a orelha, que se dane o nariz, isso aí não muda. Quando Deus ele olha para um perdido, ele não está mais escandalizado com a futilidade. Deus está desesperado porque ali existe alguém que precisa de vida. E não alguém que está pecando. Nossa, está no puteiro, está no tráfico, está na bandidagem. Não. Você acha que Deus está preocupado com isso? Ei, existe alguém ali desprovido de vida. Para de falar de Jesus para as pessoas baseado nas necessidades que você enxerga nelas. Você pode perceber, todo crente passa, tem um pedinte, tem um mendigo. Primeira coisa que ele preciso de Jesus. Chega ali, irmão, você precisa de Jesus. Por que precisa de Jesus? Só porque você está olhando ele daquele jeito ali? E a loirona siliconada que passou de Mercedes aqui? Essa aí o povo fala, tá bem de vida, hein? Tá bem de vida? Por que a gente já não olha e fala assim, nossa, ela é fitness, ela é bonita, ela é feliz, mas precisa de Jesus. Sabe qual que é a única razão de uma pessoa precisar de Jesus? É você identificar que ali não tem Jesus. É só isso. Pode ser presidente, pode ser governador, pode ser quem for. Meu irmão, se não tem Jesus, precisa de Jesus. Esse é o nosso desespero. O nosso desespero é identificar alguém que não tem Jesus, não olhar a condição dele e ver se precisa melhorar ali, porque está, as contas atrasadas e tal, precisa de Jesus. Como se Jesus fosse remédio. Religião te ensinou que Jesus é o remédio. Você acha que Jesus é o remédio? Se Jesus é o remédio, você só vai usar ele enquanto você precisa. Remédio a gente não faz assim? Ou quem fica tomando remédio contínuo aí? Só doente. Jesus nunca foi o remédio. Jesus é a vida. Fora de Jesus precisa de remédio. Jesus é a própria vida. Amém ou não amém? Agora que você entendeu que a vida em glória é você desconsiderar o pecado, você tirar o pecado do foco, entenda que assim como obras não podem justificar alguém, obras jamais vão ter poder para condenar alguém. Gálatas 2,16 diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim também cremos que em Cristo Jesus somos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Como a gente é justificado? Pela fé em Jesus Cristo. E não pela prática da lei, que era o quê? Comportamento, não matarás, não adulterarás, não faça, não pode. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Olha que interessante. A religião, ela crê que pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Se obras não têm poder para salvar alguém, quem inventou que obras têm poder para condenar alguém? A religião. Matar é uma obra, roubar é uma obra, adulterar é uma obra. E aí a gente soma essas obras e fala assim, olha, está indo para o inferno lá. Ei, a única coisa que salva alguém é fé em Jesus. Se você achar que obras condenam alguém, o dia que você fizer uma coisa boa, você vai achar que você é bom porque você fez coisa boa.
Não se iluda com isso. Essa é a matemática que a gente precisa desconstruir na mente. Eu não sou o que eu faço. As pessoas não são o que elas fazem. Porque o dia que você entender que você não é o que você faz, primeiro, talvez você vai desistir de fazer tudo o que você está tentando fazer. Talvez você está tentando fazer para ser uma coisa que você não é. O dia que você descobrir que você não é o que você faz, talvez você vai começar a passar a ser quem você nasceu para ser. Porque aí você não olha mais o resultado, você olha só quem eu sou, para que eu existo. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há. Filhos não sofrem condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo e Cristo está em você, não existe pecado suficiente que te leve para o inferno. Não existe nenhuma condenação, nenhuma. Não, mas é impossível. Se está em Cristo, não está em pecado. Tá, mas peca. Não, se peca. E aí vai naquela equação, né? A mesma igreja que diz que quem peca vai para o inferno, é a igreja que vem e fala assim, não, você é pecador, todos nós somos pecadores. Se nós somos pecadores e quem peca vai para o inferno, vamos fechar o boteco. Vamos desistir. Tem alguma coisa errada. E o dia que eu entendi isso, eu falei, para o mundo que eu quero descer, tem alguma coisa errada, não é possível. Quando você fala que nós não somos pecadores, te chamam de soberbo, orgulhoso. Quem é você? Quem você está pensando que é para falar que não é pecador? Todos nós pecamos, afinal. Mas essa mesma religião que diz que você é um pecador, um desgraçado, um miserável, um pobre, cego, nu, vermezinho de Jacó, tudo aquelas coisas aradas que você faz para orar e atrair a atenção de Deus, é a mesma igreja que diz, se pecar vai para o inferno. Primeiro, quem peca não vai para o inferno. Segundo, você não é pecador. Porque Jesus é santo, você é santo. Porque Jesus é justo, você é justo. Porque Jesus é perfeito, você é perfeito. E aqui entra a mudança completa. 1 João 4,17 diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Não sou eu que me aperfeiçoo no amor, é o amor que se aperfeiçoa em mim. O amor é uma pessoa, lembra? Deus é amor. Nisto é em nós aperfeiçoado o Deus, o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Segundo Ele é, também eu e você nós somos nesse mundo. Como Ele é? Ele é divino. Ele é soberano. Ele é invencível. Ele é indestrutível. Ele é eterno. Você é isso. E por que nós nos confortamos, nos conformamos com as fraquezas que a vida diz que nós temos? Por que eu me enxergo como a sociedade, como a minha família, como a minha igreja me rotulou e diz que eu sou? Sendo que o que eu sou, na perspectiva deles, é pelo que eles podem ver de mim. Mas entre o que eles podem ver de mim e do que eu posso saber sobre mim mesmo, eu prefiro ficar sobre o que eu sei sobre mim mesmo. Ninguém melhor do que você para saber quem é você. Ninguém pode dizer quem é você. Não, ele é homossexual. Não, ele é bandido. Não, ele é religioso. Não, ele é pastor. Não. E de repente a gente começa a ser denominado e a gente começa a acreditar no que a maioria diz que eu sou. Ele é pobre. Não, ele é quebrado. E aí você se enxerga assim. Por quê? Porque você recebe isso. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem da palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, a fé pode também vir pela palavra do maligno. Se você deposita a fé naquilo que você está ouvindo, provavelmente aquilo vai se materializar. 1 João 3,1 diz, Deus é Pai e é santo, seus filhos também são santos. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Deus ele está falando assim, a ponto, veja que grande amor. Ele está falando que a equação do amor de Deus é Ele ter chamado você de filho. Só como que Ele é filho? Como que eu e você nós somos filhos se Ele enviou ao mundo
o seu único filho. Deus não amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho? Era o unigênito. Só que depois da cruz, o unigênito passou a ser primogênito. Se ele passou a ser primogênito depois da cruz, significa que antes da cruz ninguém recebeu o poder para ser feito filho de Deus. Essa é a glória que está sobre você e sobre mim. Você é maior que Pedro, você é maior que João, você é maior que Davi, você é maior que Daniel, você é maior. Por quê? Porque eles estavam antes da cruz. Porque enquanto eles viviam, Deus amou o mundo que deu seu único filho, unigênito. Eles não tinham poder para ser feitos filhos. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem pode convencer que você é filho de Deus? O próprio Espírito que testifica com o meu Espírito. Eu sou filho de Deus. Não é um pastor que vai dizer isso, não é um pai que vai me dizer isso, não é uma esposa que vai me dizer isso. Ei, é o próprio Espírito que testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Jesus ainda sofre? E por que a gente continua sofrendo? Se com Ele sofremos, olha esse texto aqui, ó. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Jesus está em sofrimento ou em glorificação? Qual que é o teu status hoje? Por isso Jesus falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Qual que era a cruz? Tomar parte no sofrimento de Cristo. Era tempo de sofrer com Ele. Porque Cristo sofreu, eu sofri. Agora, porque Cristo está glorificado, eu sou glorificado, você é glorificado. E a Bíblia diz: aquele que se gloria, glorie-se nele, glorie-se no Senhor. Ah, mas isso é soberba, isso é altivez. Não. Isso é você se apropriar de um fato, de uma realidade da nova criação. E ali começa a expressão da igreja. Em Colossenses 1, 27 e 28, a Bíblia fala sobre um segredo, um mistério oculto há séculos. Só que esse texto está dizendo que esse mistério foi revelado. Olha esse texto, Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em sua sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Isso era um mistério oculto há séculos. Por isso Jesus ele foi crucificado. Por quê? Porque se descobriu que ele era Cristo, não porque ele era Jesus. Enquanto Jesus estava tudo certo, até o dia que começaram a descobrir que esse era o Cristo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Não, Cristo você não pode ser. Porque ele era Cristo, ele foi crucificado. E esse texto ele está dizendo aqui, a fim de que nós aperfeiçoemos, a fim de que nós apresentemos todo homem perfeito em. A sua perfeição está na perfeição dele. A vida em glória nos traz direito de volta, nos traz de volta o direito à perfeição. Ah, mas ninguém é perfeito. Não, eu não sou ninguém, eu sou o Cal. Ninguém é bem menos que eu. Mas você é perfeito. Nós não somos ainda plenamente perfeitos. Por quê? Porque nós somos meninos em alguns momentos. Porque nós não somos maduros plenamente em alguns momentos. Só que isso não diz que você não é perfeito. Hoje nós somos o Emanuel. Como Jesus é um com o Pai, hoje nós somos um com Deus. João 17, 20 e 22 diz assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Está falando de mim e de você. Por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, sejam eles em nós,
Perceba que Jesus eleva o padrão, assim como eu sou um com você, Pai, eu oro para que eles sejam um com vocês. Jesus, ele abre a concessão. Aquele que era único, aquele que era o único perfeito, aquele que era o único poderoso, aquele que era o único onipotente, onisciente, agora ele diz, não, assim como eu sou, eu oro para que eles sejam. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando você for um com o Pai, como Cristo foi um com o Pai, o mundo vai crer. O mundo não vai crer através da sua evangelização. O mundo não vai crer através do seu panfletinho. O dia que a gente ensinar a igreja a ser crente, a gente para de fazer evangelização. A gente tem que ensinar o crente a ser crente, não evangelizar. Porque tem muito não crente evangelizando. Ele não é um com o Pai, mas está lá religiosamente tentando coagir alguém, fazer uma oraçãozinha rapidinha. Para que o mundo creia, e eu lhes tenho transmitido a glória, olha isso, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Enquanto você não crê nessa palavra, você vai viver como se você não tivesse glória nenhuma. Ele te concedeu, Jesus ele te entregou a sua glória. Por isso ele diz, vocês vão fazer as mesmas obras, é de mim para cima. E obras maiores ainda. Porque Cristo está em nós, hoje nós somos o caminho, hoje nós somos a verdade e hoje nós somos a vida. Você consegue entender isso? Jesus ele é o Deus conosco, Emmanuel é Deus conosco. Hoje é você que é o Emmanuel para o mundo. Porque Jesus é um com você, você é o caminho, você é a verdade, você é a vida. Porque você é um com Jesus, as pessoas vão dizer, mestre, para onde iremos, pois, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aquele dia só Jesus tinha, mas depois da cruz, você tem. Nós temos palavras de vida eterna. Antes da cruz, só Ele tinha poder para perdoar pecados. Depois da cruz, eu e você, nós temos poder para dizer assim, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque há um fato que embasa isso. Você sabe que os pecados estão perdoados. Quando você fala, os teus pecados estão perdoados, não é você que está perdoando, você está afirmando, ei, os seus pecados já estão perdoados. E por que a gente economiza isso? Porque quando alguém chega e confessa um pecado na igreja, a gente não libera, ei, os seus pecados estão perdoados. A gente faz o contrário. Não, veja bem. Agora você vai precisar de uma punição, um banco, a cadeira, tal. Por quê? Porque os seus pecados não estão perdoados, você vai ter que pagar por isso. Se eu preciso pagar por causa de um pecado, estou dizendo que não foi perdoado, eu vou ter que pagar. Somos uma nova raça, fomos inseridos num novo ambiente. 1 Pedro 2,9 eu já citei, vós porém sois raça eleita, você não é aquilo que você era antes, você é uma nova raça. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação, as coisas velhas passaram, ele era uma coisa, agora ele é outra coisa. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Qual é o seu ambiente? Por que você ainda cogita, suspeita que algum lugar da sua vida pode estar em trevas? Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aonde você habita, meu irmão? Ei, o seu ambiente é luz. Se aproprie disso. As suas finanças estão na luz, seu casamento está na luz, a sua igreja está na luz, o Bible College está na luz. Nada menos que isso. Porque na luz não há medo. O medo vem da sombra. O medo vem do escuro. O medo vem do desconhecido. Mas nós estamos na luz. Ele nos transportou, Ele nos transladou. Você saiu de lá, você vive em outro lugar. Por isso as pessoas na sua volta, elas vão estar cheias de medo, vão estar cheias de desconfiança. E você não vai entender por que elas estão pensando assim. Porque você vive em outro lugar. Ele nos constituiu reis sacerdotes. Antes da cruz, rei e sacerdote eram duas pessoas. Existia um rei que cuidava das coisas da terra e existia um sacerdote que intermediava Deus com o povo. Todo rei precisava de um sacerdote.
para interceder pela vida dele diante do povo, de Deus. Só que todo sacerdote precisava do arrego de um rei, para ter a comidinha, a bebidinha, para ter o lugar de dormir, ser bancado. Por quê? Porque existia um lugar santo, onde só o sacerdote podia entrar, o rei não. Por isso que o rei tinha que dar o sacrifício para o sacerdote ia lá e oferecia, com a corrente no pé. Caso parava de tocar o sininho da orla dele, significava que a glória de Deus tinha fulminado ele, tinha que tirar ele para fora arrastado. Só que a Bíblia diz que o véu rasgou de cima a baixo. E ali a Bíblia diz que a glória de Deus encheu toda a terra. O último centímetro, o último palmo quadrado do mundo tem glória de Deus. Não existe 1 centímetro quadrado nesse planeta que não existe glória de Deus. A glória de Deus encheu a terra. Isso significa que o Santo do Santo, que era um quadrado, o Santo do Santo é onde você está agora. E depois da cruz, Apocalipse 1:5 diz: e Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Você tem poder para servir a terra e você tem poder para ter o livre acesso a Deus. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Por isso, irmãos, tende ousadia e intrepidez para entrar por um novo e vivo caminho, onde todo rei se tornou um sacerdote diante de Deus. Não existe mais um intermediário entre você e Deus. Não existe um pai que pode te levar à presença de Deus. Não existe um pastor que pode te levar à presença de Deus. Não existe um bispo que pode te levar à presença de Deus. Não existe um líder de célula que pode te levar diante de Deus. Não existe. Por quê? Porque o véu está rasgado. E cuidado, vão querer costurar esse véu de novo. A religião gosta do véu fechadinho. A religião gosta de 2 ambientes, uns que ficam para fora, outros que ficam para dentro. Mas eu e você, nós somos reis e sacerdotes. Essa é a glória que você carrega. Viva no modelo, no padrão de rei e sacerdote. Viva essa vida de glória sobre glória. Uma vida onde você sujeita todas as circunstâncias, onde você sujeita toda a criação e onde você governa e lidera sobre as pessoas. Deus, Ele deseja isso para mim e para você, que nós governamos sobre circunstâncias, sobre coisas e sobre as pessoas. Governar significa servir, gerenciar, significa liderar, significa inspirar, significa administrar. Essa é a vida em glória que Deus tem para você. Não interessa a tua intelectualidade, sua condição financeira, a sua escolaridade, o seu background da sua família, da sua descendência, de onde você veio. Se você entender isso hoje, se apropriar disso no seu coração, você vai mudar uma cidade inteira. O The Way, ele é simplesmente o começo, ele não é a formatura, ele é só a largada. E nós cremos que cada crente nesse país, o dia que entender essas verdades contidas nesses 8 capítulos, eles vão mudar a economia de um país, eles vão mudar a corrupção de um país, eles vão mudar a cultura, o pensamento filosófico de uma nação, sem ter batido uma panela. Amém?